Olá, graça e paz. Estamos aqui para continuarmos o estudo no livro de todo o coração do Luciano Subirá, vivendo a plenitude do amor ao Senhor. Vivendo todo, do amor ao Senhor. E nós estamos aqui no capítulo 8, Amor e Obediência. A maior prova de nosso amor a Cristo é a obediência às leis de Cristo. O amor é a raiz, a obediência é o fruto. Matthew Henry. Nós já falamos sobre obediência total, que foi algo que muito interessante, quanto nós somos chamados à obediência também. E hoje nós vamos falar sobre obediência aparente. O que seria obediência aparente? Que também é desobediência. À semelhança dos fariseus dos dias de Jesus, nós, discípulos da atualidade, igualmente pecamos pela religiosidade. Isso seria obediência aparente. Aprendemos a falar, portar-nos com ares de bons cristãos. Assim, muitas vezes mascaramos a desobediência. Então, o que acontece é o seguinte: a gente é muito engraçado, Porque a gente tem o nosso próprio vocabulário, a gente tem as nossas próprias vestimentas, a gente tem a forma de se portar nos lugares, de caminhar nos lugares, A gente tem tudo. E aí, até parece que temos o rei da cocada preta, Somos o rei da cocada preta. Só que não. Só que não somos nada disso, não somos os melhores e muitas vezes existe o que? Muita aparência. Lá fora eu sou uma coisa, aqui dentro eu sou outra. E isso me chama muita atenção, que a gente precisa ser a mesma pessoa, tanto lá fora quanto dentro de casa, em qualquer lugar, tanto no trabalho, tanto na igreja, tanto nas ruas. A mesma pessoa que me vê nesses lugares precisa ver Cristo em primeiro lugar. E se eu não estou sendo verdadeiro, se eu não estou transmitindo Cristo, eu estou em desobediência. Eu estou mascarando. Em alguns lugares eu vivo com Cristo, outros lugares não. O Senhor Jesus contou uma parábola que denuncia com exatidão esse comportamento. Está em Mateus 21, do 28 ao 32. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas ele não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então, com relação aí aos 2 filhos, quem demonstrou ser obediente? A princípio e aparentemente foi quem? O segundo, A princípio e aparentemente o segundo falou: tá bom, pai, eu vou, Que respondeu afirmativamente ao chamado do pai. Então, na prática, quem obedeceu foi o primeiro. Ainda que inicialmente ele tenha se rebelado e dito que não responderia à solicitação. Ele arrependeu-se e obedeceu. Então, isso é muito importante, Porque quantas vezes a gente fala, briga, aí, não, tá bom, eu vou fazer, E quantas vezes a gente fala que vai fazer e não faz.
faz votos até, votos em vão, e não cumpre. Jesus compara os filhos a dois grupos de pessoas: os fariseus, que compunham o grupo religioso mais severo dentro do judaísmo, e os pecadores, bem representados por coletadores de impostos, prostitutas, que recebiam os piores rótulos da sociedade, né? Então, Cristo concluiu o seguinte: que o último grupo entraria no reino de Deus antes do primeiro. Pecadores precederiam os beatos e carolas daquela época. Entende? Então, não adianta passar horas a fio sentado na igreja. Não adianta passar horas lá servindo lá dentro. Não. Não adianta passar horas ouvindo a palavra, dizendo sim a tudo que o Pai Celeste ordena. Não adianta. Não adianta você ficar horas e horas orando e depois não obedecer. E depois não fazer aquilo que você aprendeu na escola bíblica dominical. Quando foi a oportunidade de você colocar em prática, você deu para trás. Não adianta. Não adianta você ficar falando sim, tá bom, é verdade. Não adianta. Porque dizer sim não quer dizer que você vai obedecer, tá? Então, repare aí que a aparência de obediência não se encontra entre os pecadores deliberados, mas os que inicialmente dizem não. Pelo contrário, essa aparência se encontra na parte religiosa, se encontra na parte onde eu já sou da igreja e eu já tenho conhecimento, onde eu ajo para as pessoas verem que eu estou fazendo, mas no final eu sou o quê? Eu sou um hipócrita. Eu sou uma hipócrita que não está fazendo, não está cumprindo a verdade. A igreja contemporânea comporta-se como o segundo filho, né? Que preocupa-se com a aparência e reputação e o que baseia seu imediato sim às ordens do Pai, contudo nem sempre cumpre o que promete fazer. Não adianta ter aparência de religiosidade e não praticar a palavra, porque servimos a um Deus que identifica perfeitamente os não praticantes. Ele sabe quem pratica e quem não pratica. Não adianta eu colocar a minha roupa de domingo e achar que está tudo certo e na segunda fazer tudo errado. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte de que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1, do 22 ao 25. Então, note que a Bíblia diz que a palavra que não pratica, a pessoa que não pratica a palavra, ela está enganando a ela mesma, ela não está enganando a Deus, ela não está enganando o outro, porque pro outro tanto faz. Ela está enganando a ela mesma, achando que está indo para o caminho certo, achando que está fazendo o que é correto. E aí ela só fica aí achando que está indo para o céu. E no fim está dando passos largos pro inferno, infelizmente. Porque ela acha que está servindo ao Senhor dessa forma, mas não está. Estou sendo bem sincera aqui, porque eu não estou aqui para ficar passando a mão nem na minha cabeça, nem na cabeça de ninguém. Porque eu não estou aqui para ficar me enganando, para achar que eu sou a certa, a puritana, porque eu não sou, eu sou muito errada. E eu preciso tanto quanto vocês dessa palavra.
Eu preciso me converter todos os dias dos meus maus caminhos. E o Senhor não veio para a pessoa boa, pelo contrário, veio para os ruins, nossa, para as pessoas más, para as pessoas de índole totalmente errada. E justamente aquelas pessoas que a gente mais julga, que a gente ataca pedra, que a gente faz tudo errado, fala tudo errado, né? A gente taca pedra nessas pessoas porque a gente se acha os melhores, né? Os maiorais. E nós não somos, eu não sou, sim, eu não sou. E eu também não quero ser. Eu quero simplesmente não me enganar. Porque eu quero ouvir a palavra e eu quero praticar a palavra. Eu quero caminhar com o Senhor, viver uma vida de propósito, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de renúncia. Quem sou eu, né? Quem sou eu? O Senhor se preocupa comigo, o Senhor me ama, o Senhor se preocupa com o meu nome, se preocupa com a minha dor, se preocupa com o meu bem-estar, se preocupa tanto comigo que ele deu Jesus, que era o seu único filho para morrer, para que hoje eu tivesse acesso, para que hoje você tivesse acesso ao Pai. Então, a gente precisa entender que ele não quer que a gente fique se enganando. Muitos acreditam que com aparência de santidade, frequentando cultos ou estudando a palavra sozinhos, alcançarão um lugar de aprovação em Deus, mas isso não é verdade. A única coisa que legitima a entrada no reino de Deus é o reconhecimento do senhorio de Jesus, o qual, por sua vez, evidencia-se por obediência e sujeição total a Cristo. Então, eu quero viver uma vida de renúncia, de entrega total a Cristo, sujeição total a Cristo, obediência total a Cristo. Eu não posso ter aí uma vida frequentadora de igreja, né? Frequentadora dos cultos, sendo que não é isso que o Senhor deseja de mim. Ouvir a palavra de Deus autêntica apenas religiosidade, enquanto praticá-la respalda o cristão. Né? Ouvir a palavra de Deus, ela autentica. Né? A palavra de Deus diz que a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, certo? Então, ouvir a palavra de Deus, ela nos ajuda a o quê? A absorver aquilo que Deus quer de nós, a aprender aquilo que está na cara, né? O que o Senhor deseja de nós. E quando a gente pratica, significa que ela foi o quê? Guardada no nosso coração. Significa que eu entendi e aí eu pratiquei. É igual a pessoa falar, 2 mais 2 é 4. Ok. Aí quando você vai lá e faz a conta, você coloca 2 mais 2 é 5. Você está fazendo o quê? Significa que você não aprendeu, não guardou no coração, não colocou aquilo em prática, certo? Então, ouvir a palavra de Deus autentica apenas religiosidade, enquanto praticá-la respalda o cristão. Ele está agindo conforme a vontade de Deus. Tiago salienta o quê? Que entre ouvinte negligente e oporoso praticante, o abençoado é aquele que ouviu, aprendeu e perseverou em obedecer. Certo? Então, podemos o que? Separar 2 tipos de ouvintes negligentes. Alguns nem sequer se posicionam para obedecer, né? E aí, lamentavelmente, acham que usar uma capa de cristianismo é o suficiente. E tem esse grupo, né, que são os negligentes, e tem outro grupo, que é o daqueles que vão além de aparência e até manifestam obediência, porém incompleta.
por obedecerem em certas áreas, agem como se estivesse isento da responsabilidade de obedecer em outras. Assim sendo, justificam-se relativizando a obediência. Como assim, Delma? O que é isso? O que ele está querendo dizer? Que tem um certo grupo que eles ouvem e negligenciam, não tá nem aí, não pratica, não faz nada, tá? E não se posiciona para obedecer. Pelo contrário, vira as costas, sai andando. E tem aquele grupo que coloca a capa de cristão, né? E aí eles acham que eles podem obedecer a algumas coisas e outras não. É aquele tal negócio. Eu minto, mas eu não falo palavrão, mas eu não roubo, eu não mato, eu só minto. Poxa, eu só minto, não tem problema, né? Não pega nada. Aí eu acho que porque eu tô fazendo todas as outras coisas, eu sou melhor do que aquele que mente, que rouba, que mata, que não sei o quê. Eu me acho superior àquela pessoa que faz algo mais escandaloso, algo mais inescrupuloso. Aí eu acho que eu sou melhor que ele. E no final, eu não sou, eu sou farinha do mesmo saco, porque eu tô vivendo em pecado. Tô só mascarando o meu pecado, certo? E aí, isso não é bom. Porque ó, aqui, ó, ele deixou aqui Marcos 7, do 5 ao 13. Vamos ler. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre a seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: a ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. Então, o que está querendo dizer aqui? Que a palavra de Deus, ela tem lá o mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, certo? E aí, essa é a palavra de Deus. Só que a gente quer sempre dar um jeitinho, e era o que eles estavam fazendo aqui, certo? Que nós somos o quê? Hipócritas, né? Porque eles estavam desprezando as ordens expressas de Deus, que é um exemplo que ele deixou aqui, que é o quê? Honra o seu pai e sua mãe. Quem amaldiçoa seu pai, sua mãe, deverá morrer, certo? Isso está lá na lei de Moisés. Mas aí, o que acontece? Eles deram um jeitinho para que essa ordem não fosse cumprida, tá, né? Mas aí eles falaram o seguinte, que eles está perfeitamente certo que um homem despreze seus pais necessitados.
Se os pais e a mãe estiver passando necessidade, que eles poderiam falar o seguinte: eu não posso ajudar vocês, porque o que podia dar é uma oferta a Deus, que é aquele tal de corban ali, certo? E assim, vocês, o que? As pessoas, os fariseus, né, estavam desobrigando qualquer um a dever com seu pai e com sua mãe, a cuidar do seu pai e da sua mãe. E é isso, e isso não é bíblico, isso não, bíblico no sentido, isso não era o ensinamento que Deus tinha deixado. Então, é o que nós fazemos hoje também. A gente pega a ordem, né, na palavra do Senhor, e a gente quer colocar do nosso jeitinho, quer dar um jeitinho. Não sei por que que a gente tem essa mania de querer dar jeitinho nas coisas, né? Lá no meu trabalho, eu vejo uma coisa muito engraçada, que é assim, a gente, eu faço, no caso, mudança de endereço, certo? Aí quando eu pego o endereço lá do lugar, né, e tá instalada, né, o produto lá na casa da pessoa, só que o endereço dela no cadastro não tem nada a ver. E a gente sabe que aquilo foi um tipo de jeitinho, porque não podia sido instalado aquele produto naquela casa, porque não tinha como. Mas deram um jeitinho para quê? Para conseguir a tal da venda, para conseguir fazer as coisas da maneira errada. Aí quando a pessoa entra em contato, quer solicitar um, como que eu posso dizer? Um reparo, alguma coisa naquele produto, ela não consegue, porque foi dado jeitinho. Tá vendo como que funcionam as coisas? E aí é isso que a gente quer fazer também na palavra de Deus. A gente quer dar jeitinho. A gente acha que, para que honrar pai e mãe? A Bíblia fala pra gente não roubar. Mas se eu roubar de um político, não pega nada. É a nossa mente. É o que a gente pensa. Não, mas os políticos. A gente rouba os R$ 2 lá da padaria. Mas se o político rouba milhões, a gente acha que ele tá errado e a gente não. Tá compreendendo aí o negócio? E é isso que a gente faz. Muitas vezes. A gente fica dando jeitinho. E é isso que Deus está mostrando aqui na palavra, que não rola jeitinho na Bíblia. Não rola, não tem essa de jeitinho. Ou é ou não é, ou é sim ou é não. O que passa disso é procedência maligna, certo? Então, observe aí a afirmação que o Senhor Jesus fez aos fariseus. Vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição, para guardarem o jeitinho, para guardarem a forma como vocês pensam. E não é como Deus fala, né? Na Almeida Revista Atualizada foi traduzido assim, ó: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes os vossa própria tradição. Então, Marcos 7:9. A palavra grega que consta nos originais é jeitosamente, é kalos, que significa belamente, olha só, finamente. Então, de forma a não deixar espaço para reclamação, de forma honrosa ou recomendável. Que coisa, né? Então, ou seja, aqui, Jesus afirmou que aqueles religiosos acharam uma forma bela, uma forma mais linda para rejeitar o mandamento de Deus. Já pensou? É que nem você falar assim, quando Deus fala que a gente precisa amar os nossos inimigos, por exemplo, né? Ame os seus inimigos. A gente fica tentando arranjar uma forma bela para não fazer isso. Ame os seus inimigos. Mas quem são os meus inimigos? Aqueles que vai contra você, aqueles que vêm para fazer o mal contra você. Esses são os seus inimigos. Nós temos pessoas assim aqui na Terra? Temos, principalmente quando a gente vai contra, né? Só que a gente sabe que aquela pessoa está sendo levantada não é por
por nada bom, é pelo mal mesmo. Os inimigos de José, por exemplo, foram os próprios irmãos de José, mas eles foram levantados pelo diabo, né? Vamos dizer assim, pelo inimigo mesmo das nossas almas, mas Deus transformou aquela maldade em bênção. E é o que Deus faz conosco. Por isso que ele fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Por quê? Porque muitas vezes os nossos inimigos nos levantam. Eles nos ajudam a se exercitar a nossa fé, nos ajudam a nos manter na caminhada, nos ajudam a conquistar aquilo que Deus deseja. Que Deus queria que José conquistasse o quê? O governo lá do faraó, certo? Que era o ápice, que ele poderia, até onde ele poderia chegar. E Deus já tinha prometido isso para ele. Mas ele precisava o quê? De um empurrãozinho. E Deus aproveitou aquele esquema dos irmãos para empurrar José. E é isso que Deus faz. Só que o que acontece? A gente não quer as coisas que a gente acha que é coisa ruim na Bíblia, a gente não quer obedecer, a gente não quer fazer aquilo que vai contra os meus desejos carnais, eu não quero cumprir. Se pudesse, queria era tirar da Bíblia, né? É mais ou menos assim. E a gente vê isso hoje, não é diferente. Então, isso é o quê? Aparência de desobediência. Isso aponta para uma desobediência velada, uma desobediência que não está certo, né? É uma aparência de obediência. Muitas vezes replicamos esse comportamento fazendo exatamente o mesmo que os fariseus, que é o que eu estou falando aqui com vocês. Pregamos contra o roubo, sonegamos impostos, dando mil explicações para convencer a nós mesmos, né, e aos outros que temos um bom motivo para agir dessa forma. A gente corta a fila no SUS. Isso é pecado, gente. A gente ir lá e cortar a fila. Ah, mas vamos supor, é igual eu falo isso muitas vezes lá no meu serviço mesmo. Aí o que acontece? A gente prioriza. Vou priorizar, né? Vamos priorizar. Tudo bem. Se eu priorizo, a pessoa está passando por uma dificuldade e eu vou colocar ela. Mas tem tanta da gente passando por dificuldade. Será que é justo eu colocar ela na frente? Eu tô sendo justa com as outras pessoas também? Tá entendendo? Ah, não, mas eu tenho uma amiga que trabalha no hospital tal e ela vai passar você na frente. Será que tá certo? Até que ponto isso tá certo? Entende? Ah, mas todo mundo faz, eu vou fazer também. Será que é justo? Ah, e na hora lá do imposto de renda, eu coloco trocentos dependentes, sendo que eles nem são meus dependentes. Tá certo isso? E eu sou cristã. Ah, mas eu vou atender uma ligação pro meu chefe mandou eu falar que ele não tá. Ah, mas se eu não fizer isso, eu vou ser mandado embora. Então, o que que você prefere? Você tá confiando mais no quê? No seu emprego ou no que Deus fala na sua palavra? Que ele vai honrar você quando você obedece, quando você é justo, quando você mostra o caráter cristão. Eu já contei aqui a minha história para vocês, o que aconteceu nesses últimos tempos comigo, né? Quando eu demonstrei quem eu sou em Cristo, no meu trabalho. E eu não quis fazer coisas erradas. É difícil? Claro que é. Porque normalmente a gente é embalado. A gente vai no embalo. Ah, não tem problema. Vamos lá, vai. Vamos fazer. Vai acontecer. Vai não sei o quê. E a gente pega no embalo e vai indo. Mas não é. Isso tá errado. A gente prega contra o adultério, a imoralidade, mas o que? Conseguimos divertir-nos com filmes que exaltam essas práticas. Aí você vê uma cena de sexo e fica lá, uau, que legal. Aí você vê um marido traindo e você acaba torcendo pela amante e o casamento vai
pro ralo, você fica, mas o que que aconteceu, né? E aí você fica torcendo pelo errado. É o bandido que tem que dar certo no roubo, você fica torcendo. Igual, eu mesmo parei de assistir, tinha até começado a assistir aquela série famosa até, La Casa de Papel, né? Tava assistindo e tal, mas aí assisti a primeira temporada, ok, né? Beleza. Quando veio a segunda, aquele monte de palavrão, né? E aquele a gente torcendo para que eles conseguissem o roubo. Aquilo caiu a ficha, sabe? Opa, por que que eu tô torcendo pro ladrão, gente? E no fim, o mocinho acaba se tornando um ladrão também. Sabe assim, pera lá, isso não tá certo. Isso não é justo, isso não vem de Deus. E aí eu parei de assistir. É igual, eu tava assistindo uma série com a minha filha, De Volta aos 15. Comecei a assistir. Primeira temporada, ok, mais ou menos. Teve algumas coisas ali que a gente conversou a respeito. Mas a segunda, eles vieram com força a respeito do, do homossexualismo, sabe? Essas coisas. A mudança de gênero, sabe? E começou. Aí, no primeiro já tinha dado uma começada, mas não era tanta. Mas no segundo vieram com força a respeito disso. E eu tava assistindo com a minha filha. Aí eu virei pra ela e falei assim: olha, Odri, nós não vamos assistir mais não. Ela mãe, eu também não gostei não. Eu percebi que eles estavam dando muita ênfase a isso e não gostei, não quero, também não queria mais assistir não. Ai, graças a Deus, tá vendo? Como é bom a gente conversar com os filhos a respeito, porque a gente consegue ver o que que eles estão pensando. Eles têm abertura para conversar com a gente. E aí a gente não assistiu, a gente parou de assistir. Não vi qual que era o final da série, não vi, né? Assim, mas isso não me afetou e não afetou a ela. A gente conseguiu se desprender porque a gente viu que não condizia com o que vai no nosso coração, né? E foi ficando uma coisa insustentável. E aí eu falei, não, é melhor a gente parar de ver. E é isso, a gente não pode ou a gente é ou a gente não é, gente. Não tem meio termo. Não existe meio termo, certo? Se eu quero que os meus filhos tenham uma vida correta, eles precisam ver o meu máximo de esforço para que eu seja o quê? Uma mulher correta diante de Deus. Eu sei que muitas coisas eu vou falhar, claro que eu vou, mas isso não pode ser algo de todo dia. Isso tem que ser assim esporádico, no sentido de que se eu cair, eu vou ficar muito chateada, muito triste, muito. eh, vou me sentir muito longe do Senhor. E eu sei que eu vou o que ofender o Espírito Santo de Deus que habita em mim, certo? Então, conservamos, contudo, uma boa explicação, uma famosa, uma forma jeitosa de mascarar a desobediência. É o que? É um kalos, né? Que no grego é kalos. Somos sepulcros caiados, somos caixões, né? Belos que abrigam a morte. Como, por fora, eu esqueci o ditado, mas eu sei que por dentro é pão bolorento. Uma coisa assim. Mas é algo que por fora a aparência é linda, né? Sepulcros caiados é isso. Por fora aquela coisa linda, né? E tal, maravilhoso. Mas por dentro, que não tem mais vida, é morte total. Então não adianta, porque por dentro não vai ter mais nada, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Somos falsos. Nós precisamos o que? Repensar nossas atitudes.
diante do Senhor. Eu sei que eu falei aqui muitas coisas duras, até mesmo para mim, mas a gente precisa ter esse olhar, o olhar de Cristo. Hoje eu estava falando para minha filha mesmo, ela quer participar do show de talentos na escola, e ela quer que eu escolha a música com ela. E eu falei para ela assim: já perguntou pro Senhor qual a música que ele quer ouvir de você? Ai, mãe, mas não é um lugar cristão. Eu falei, sim, não é um lugar cristão, mas você tem que levar Cristo. Não tô falando que você tenha que cantar uma música cristã, né? Vai falar de Deus, porque lá eles não vão deixar na escola, lógico. Mas a música tem que ser uma música que fale uma boa mensagem, uma palavra boa, não uma música que vai falar coisa só ruim, uma música. E tá difícil, viu? Tá muito difícil. Aí ela ficou assim, né, pensando e tal. E eu falando isso pra ela, conversa com o Senhor. Conversa com o Senhor. Ela, ai, mãe, conversa com o Senhor. Vamos conversar com o Senhor para saber o que que o Senhor quer de você. Ela, ai, tá bom, mãe, tá bom. Mas é isso. A gente tem que conversar com o Senhor a respeito de tudo, de tudo. Que Deus fale aos nossos corações. Deus, Pai querido, eu venho aqui, Senhor, com o meu coração entregar-me a Ti. Essa palavra, Deus, é uma palavra não legal. Ela nos adverte, ela nos mostra o quanto nós temos sido falsos com o Senhor, agindo com hipocrisia. E eu te peço, Espírito Santo, mostra-nos, ó Deus, onde nós estamos errando, onde nós estamos pecando, porque nós precisamos olhar e entender que são pequenas coisas que o inimigo nos rouba. Pequenas coisas que nós achamos que não, que isso não pega nada, mas pega tudo, Senhor. Porque nós vivemos que de aparência. Nós achamos que podemos colocar aí uma roupa santificada e tá tudo certo. E não é verdade. Então, ó Deus, tira essa aparência de nós, essa aparência de crentes bonzinhos, de crentes que não cometem pecado, de crentes que vivem tudo certinho. Tira de nós, ó Deus, e nos mostra quem nós somos de verdade. Que nós queremos, ó Deus, corrigir os nossos erros e nos converter dos nossos maus caminhos. Porque aí o Senhor vai vir e vai nos perdoar, e vai nos curar, e vai nos sarar, e vai nos transformar. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira de nós toda imundícia, tira de nós toda falta de colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Nós conhecemos tanto e muitas vezes ficamos aqui no rasinho porque é mais confortável, porque a gente fica no controle, porque a gente não quer mergulhar no Senhor, a gente não quer se entregar no Senhor, viver uma vida de propósitos com o Senhor. Pai, nos perdoa por isso e nos renova, Senhor. O Senhor sabe que essa é uma oração, ó Deus, que eu estou fazendo de todo o meu coração a Ti. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos renova, nos transforma, nos guarda, alivia nossa alma, Senhor, para que haja mais do Senhor dentro de nós. Que nós possamos ser cheios, plenos de Ti, Espírito Santo. Que nós possamos nos encontrar com o Senhor e ter um encontro selado, um encontro diferente, um encontro novo, ó Pai. Porque o Senhor é novo e toda vez que a gente vem até aqui nos humilharmos diante de Ti, ó Deus, o Senhor vai nos dar, ó Pai. Não porque o Senhor vai nos dar, mas porque o Senhor, ó Deus,
vai nos encontrar. O Senhor vai nos fazer esse mergulho. O Senhor vai nos fazer, ó Pai, um encontro novo. Tem aquela música que diz: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me tocar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda magia, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Jesus, mais ou menos isso. Mas eu sei, ó Deus, que se eu me humilhar, que se eu me prostrar, se eu me colocar diante de Ti, coisas lindas vão acontecer. Se eu me encontrar com o Senhor todos os dias, quando a gente se encontra com o Senhor, há milagres, há cura, há salvação, há libertação, há um relacionamento de amizade íntima. A cada encontro, ó Deus, que seja um encontro verdadeiro, um encontro real, porque é isso que eu quero, Senhor, ter um encontro real com o Senhor todos os dias. Eu te peço, Pai, nas grandes ou nas pequenas coisas, que eu possa te ver, ó Deus, que eu possa te ver. Em nome de Jesus. Amém.